Jeremias, do capítulo 35 ao capítulo 38. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Eles, porém, disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casas para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Sucedeu, pois, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo de um livro, enquanto Jeremias lhes ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e, pelo rolo que escreveste enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás aos ouvidos de todo o Judá que vem das suas cidades. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No quinto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Baruque no livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E, ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias,
filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma temos que anunciar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Ele as ditava? E disse-lhes Baruque: sim, da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tintas escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para trazer o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês, e o rei estava assentado na casa de inverno, e diante dele estava um braseiro aceso. E havendo Jeude lido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras e, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho do rei, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele anunciando? Certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigá-lo-ei a ele, e a sua descendência, e os seus servos, por causa da sua iniquidade. E trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho pronunciado contra eles, e que não ouviram. Tomou,
pôs Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Jeconias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito. Quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo se levantariam cada um na sua tenda, e queimariam a fogo esta cidade. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso. Não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo: há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: há. E acrescentou: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão?
Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti. Não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava assentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem, então, o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Assim, Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. E tiraram Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor, e disse o rei a Jeremias:
vou perguntar-te uma coisa. Não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles, e escarneçam de mim. Jeremias, pois, disse: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. Bem te irá e poupar-se-á a tua vida. Mas, se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo, e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que o rei te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.